Olá, senhoras e senhores, meu nome é Júlio César Santos, professor de Geografia e Atualidades do Gran Cursos Online. Grande prazer de estarmos juntos, um momento muito especial, um momento este voltado à resolução de questões que têm um papel muito bem definido, muito mais do que fornecer o gabarito. A aula de hoje visa fazer uma bela revisão, utilizando as questões a seguir como pano de fundo. E para isso, temos dois temas de grande relevância: o estudo de fusos horários e da escala. E você sabe o que é fuso horário? Sistema de padronização das horas, com o objetivo de facilitar as transações comerciais. Essa padronização durante a Conferência de Roma, no ano de 1883. Porém, ficou estabelecido no ano seguinte, 1884, durante a Conferência de Washington, que o marco zero seria o meridiano de Greenwich, estando as horas mais adiantadas a leste deste meridiano e mais atrasadas a oeste. Além disso, a aula de hoje visa o estudo da escala. E você sabe o que é escala? Escala é um número que indica quantas vezes a superfície real foi ampliada ou reduzida. Vamos trabalhar com dois tipos de escala. A escala numérica, obviamente, expressa em números. E a escala gráfica, um segmento de reta graduado. Então, o nosso objetivo está aí, a resolução de questões referentes ao estudo de fusos horários e da escala. Então vem comigo, vamos para a primeira questão, que diz o seguinte: os fusos horários foram criados em outubro de 1884. Foi quando o meridiano de Greenwich passa a ser o marco zero, por meio de uma reunião de 24 países na cidade de Washington. Nessa ocasião, estabeleceram-se 24 fusos de uma hora, tendo como referência o tempo em que o planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, percorrendo 360 graus de sua circunferência, aproximadamente 24 horas. Importante destacar que essa ideia que um dia tem 24 horas, uma ideia criada por nós, uma padronização, uma vez que o movimento de rotação tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas a questão diz: sabendo que duas cidades estão distantes entre si, 105 graus de longitude, a distância entre elas em horas é de... É importante sempre, ao trabalharmos os fusos horários. Então, sempre que eu for trabalhar fuso horário, este está atrelado, primeiro, ao movimento de rotação. Professor, quando que é o movimento de rotação? 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Porém, a gente vai padronizar, dizendo que são 24 horas. Ok. Para facilitar o quê? As contas. Além disso, o fuso horário também está relacionado às longitudes. Por que as longitudes? Simples. Porque a Terra gira de oeste para leste. Diante disso, as regiões a leste têm horas mais adiantadas, a oeste tem horas menos adiantadas. Vamos lembrar que longitude nada mais é que o valor atribuído ao meridiano, que vai de 0 a 180 graus leste, 0 a 180 graus oeste. E meridiano são linhas imaginárias que unem os polos. Então perceba o seguinte, olha que bacana.
Eu tenho, então, de 0 a 180 graus leste, 0 a 180 graus oeste, totalizando 360 graus. Então, eu sei que a circunferência da Terra é de 360 graus. Quanto tempo que a Terra demora para dar um giro em torno dela mesmo? Vamos pegar o padrão? 24 horas. Logo, se eu dividir 360 por 24, eu vou encontrar 15 graus. Significa que cada 15 graus que a Terra gira, demora 1 hora. Por favor, eu não estou dizendo que 15 graus valem 1 hora. Eu estou dizendo que um giro de 15 graus demora o período correspondente a 1 hora. A Terra vai dar 24 giros de 15 graus, totalizando 360 graus. Então eu posso dizer que um giro de 15 graus que demora o período de 1 hora, nós chamamos isso de fuso. Então o fuso é o quê? É quando a Terra gira 15 graus num período de 1 hora. Vamos voltar para a questão. Sabendo que duas cidades estão distantes 105 graus. A distância entre elas em horas é de quanto? Agora ficou simples. Gente, a cada 15 graus que a Terra gira, demora quanto tempo? Professor, demora 1 hora. Então, 105 graus vai demorar quanto? Basta você dividir 105 por 15. Eu vou encontrar o quê? 7 horas. Então, significa... Se 15 graus é 1 hora, 30 são 2 horas, 45 são 3, 90 são 6, 105 são 7. A cada 15 graus que a Terra gira, ela demora o período correspondente a 1 hora. Resposta letra B. Uma questão aí só para você começar a aquecer os motores em relação ao estudo de fuso horário. Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte. Segunda questão. Considere um avião supersônico. Um avião supersônico. E este avião sai de Tóquio a 1 hora da manhã. Lembrando que fuso horário trabalha com aquela ideia de 0 a 24. De 0 a 24. Ok. Então, se é 1 hora, é da manhã. Se fosse da tarde, 13 horas. Então, o avião vai sair de Tóquio. Ele sai daqui, ó. Tóquio. Deixa eu ver se eu consigo fazer um avião aqui. Ó. Saiu de Tóquio. Tudo bem. Ele sai de Tóquio a 1 hora. 1 hora do domingo. Ok. Em direção... Olha, vai sair, vai para onde? Vai para a cidade de Manaus. Manaus. A duração do voo é de 9 horas. Pergunta-se: que horas que ele vai chegar em Manaus? Sabendo que a diferença do fuso de uma cidade para outra é de 11 horas. Gente, se ele tem 11 horas de diferença, ficou fácil agora. Vamos pensar primeiro. Primeira ideia importante é você localizar. Aonde que Tóquio está? Pessoal, Tóquio está a leste. Aonde que Manaus está? Manaus está a oeste. Em Tóquio é 1 hora. Manaus está a oeste. Então a hora é mais adiantada ou atrasada? Atrasada em Manaus. Adiantada em Tóquio. Então vamos tirar. Tirei 1 hora. Ficou quanto? 24. Falta tirar 10. Então quando for 1 hora do domingo em Tóquio, Manaus não são 11 horas a menos? Olha aqui para mim. Vamos tirar 1 hora então, de novo.
Manaus está a oeste, tem 11 horas a menos. O problema deu isso. Tira 1 hora, ficou 24. Ok? Ou 0 horas, se preferir, 24. Falta tirar 10, em Manaus vão ser 14 horas. Então, quando forem 1 hora em Tóquio, em Manaus vão ser o quê? 14 horas. Perfeito? Só que a 14 horas o quê? Do domingo? Eu voltei de 24, é 14 horas do sábado. Então, nesse momento exato, o cara está entrando lá no aeroporto de Tóquio, em direção a Manaus. Quando em Tóquio for 1 hora da manhã, em Manaus, no mesmo momento, serão 14 horas do sábado. Como é que eu sei disso? Porque eles têm 11 horas de diferença. E como Manaus está a oeste, Manaus tem 11 horas a menos. 1 hora da manhã, menos 11 horas, vai dar o quê, gente? Vai dar 14 horas, ok? E o avião vai demorar quanto tempo para deslocar? 9 horas. Basta você somar. Ele não saiu a 1 hora de Tóquio? Em Manaus, que horas que eram? 14 horas. Somar. 14 mais 9. Porque é o tempo do avião. Vai dar quanto isso? Deu 3 aqui. 9 mais 4 vai dar 13. Vai 1. Resposta. Que horas chega em Manaus? 23 horas, só que é 23 horas aonde? Do sábado. Então, olha que interessante. O indivíduo saiu 1 hora da manhã de Tóquio. No mesmo momento, são que horas em Manaus? 14 horas do sábado. Por quê? Porque Manaus tem 11 horas a menos, porque está a oeste. Vai andar 9 horas. 14 mais 9, que horas que ele vai chegar em Manaus? 23 horas do sábado. Resposta letra B. Parece até que ele fez uma viagem no tempo. É porque você tem que ter como referência o horário da cidade destino. 1 hora em Tóquio, 14 em Manaus, 9 horas no avião, 14 mais 9, 23 horas do sábado. Então, resposta letra B. Claro que para você entender plenamente a resolução de questões, é fundamental que você tenha uma base. Base essa que foi dada quando? Na resolução de questões, durante a explicação da parte teórica. Então, se você não viu a parte teórica, está com dificuldade, dá uma olhadinha no estudo de fuso horários, até porque são 4 tipos de fusos horários. Hemisférios iguais, hemisférios diferentes, minuto e fuso horário com tempo de avião, ou se preferir, tempo de transporte. Então, resposta letra B. Questão número 3, vamos fazer mais uma. Localizada a oeste de Greenwich, 2 cidades. Então, vamos pegar aqui o meridiano de Greenwich. Ele aqui, ó. Meridiano de Greenwich. 0 graus. Aqui está leste, aqui está oeste. Localizadas a oeste de Greenwich. Então eu sei que as cidades estão localizadas a oeste do meridiano de Greenwich. Oeste de Greenwich. Tá? E olha o que diz. Fala mais. 2 cidades A e B encontram-se respectivamente. Então a cidade A está a 105 graus. Gente, é ordem crescente aqui, ó. Aqui, ó, tá a cidade A, 105 graus oeste. E a cidade B está a 45 graus oeste. Ok. Numa quarta-feira, o avião saiu de A, então o avião vai sair aqui na quarta-feira. Ele sai na quarta, às 14 horas e 30 minutos. E chegou à cidade B após, qual que é o tempo do avião? 5 horas. Então esse deslocamento aqui, ó, demorou 5 horas. Pergunta-se que horas que chegou na cidade B. Pessoal, é só você analisar o seguinte.
Quantos graus que eu tenho de diferença entre a cidade A e a cidade B? Pessoal, você tem 60 graus, porque a cidade B está a 45 graus. A cidade A está a 105 graus oeste, então eles têm uma diferença de 60 graus. Essa não é a diferença? Se eles têm uma diferença de 60 graus, é só dividir, ó. 60 dividido por 15, eles têm uma diferença de quantas horas? De 4 horas. Lhe pergunto, a cidade B vai ter 4 horas a mais ou a menos? Professor, a mais. A mais por quê? Porque ela está mais próximo a leste. As duas estão a oeste, mas a cidade B está mais próxima do leste do que a cidade A. Então, se tem 4 horas a mais e eram 14 horas e 30 minutos na cidade A, a cidade B vai ter 4 horas a mais. Soma aí, ó. Vão ser 18 horas e 30 minutos na cidade B. Acabei o problema? Claro que não. Enquanto que na cidade A são 14h30, que horas são na cidade B? 18h30. O indivíduo sai da cidade A às 14h30 em direção à cidade B, mas que horas que já era na cidade B? 18h30. E quanto tempo o avião demora? 5 horas. Então faz aqui, ó. 18 horas e 30 mais 5 horas vai dar quanto? 23 horas e 30 minutos da quarta-feira. E 30 minutos da quarta-feira. Este é o horário que ele chega na cidade B. Ok? A cidade eram 14h30, eu descobri que a cidade B tem 4 horas a mais. Eles têm uma diferença de 60 graus, 4 horas a mais, 18 horas e 30. Como que demora 5 horas de A para B? 18h30 mais 5 horas vão dar 23 horas e 30 do mesmo dia da quarta-feira. Resposta letra C. Mas eu queria fazer essa questão de uma outra maneira, se me permitir. Vou anotar os dados aqui. Cidade A, ela está a 105 graus oeste. 14 horas e 30 minutos da quarta. Cidade B, 45 graus leste. Tempo de deslocamento, 5 horas. Que horas que ele vai chegar ao destino? Deixa eu te mostrar matematicamente, porque existe uma regrinha que as pessoas até preferem. Aqui eu tenho duas cidades, então. A cidade A está quanto mesmo? Eu anotei aqui. 105 graus oeste. São 14 horas, 30 minutos da quarta-feira. Com destino à cidade B. 45 graus oeste. O tempo de avião é de 5 horas. E a pergunta é, que horas que o indivíduo chegará na cidade B? Nós já vimos ali a resposta. Mas eu quero te mostrar um detalhe aqui. Gente, esse tipo de fuso horário, eu falei que tem 4 tipos de fuso horário. Hemisférios iguais, diferentes, com minutos e com tempo de avião. Correto? Me ajuda aí. Esse aí é um fuso horário com hemisférios iguais ou diferentes? É igual ou diferente? Pessoal, é igual. E aí tem uma regrazinha. Quando os hemisférios forem iguais, qual que é o primeiro passo? Eu vou até anotar aqui, ó. Primeiro passo, você vai subtrair os graus. Isso só vale quando os hemisférios forem iguais. Então aqui, ó, hemisférios iguais. Eu falei diferente? Você me desculpe aí, tá? Só vale quando os hemisférios forem iguais. Eu vou subtrair os graus. Então vamos subtrair ali. 105 menos 45, o que eu encontrei? Encontrei 60 graus. Então já fiz o primeiro passo. Ok. Vamos para o segundo passo. O segundo passo, o que eu faço? Eu vou dividir por 15.
E ao dividir por 15, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a diferença de horas. Vamos dividir? 60 dividido por 15, eu tenho quanto? Eu tenho 4 horas de diferença. Tá vendo ali? Primeiro passo, para hemisférios iguais, subtrair os graus. 105 menos 45, 60. Depois dividir por 15, encontrei 4 horas, que é a diferença de horas. E o terceiro passo, se eu caminhar de oeste no sentido, que vale aqui o sentido leste, eu somo. De leste para oeste, eu subtraio. Mas eu quero deixar bem claro que o que vale aqui, uma vez que os dois estão no oeste, vale o sentido. Quer ver? Qual das duas cidades está mais oeste? A ou B? Pessoal, A, ela está a 105, ela está mais oeste. Se ela está mais oeste, ela está adiantada ou atrasada? Ela está atrasada. Então a outra cidade, ela vai estar o quê? Ela vai estar adiantada. Correto? Ela vai estar adiantada. Então me ajuda aqui. Não eram 14 horas e 30 minutos? Eu vou somar ou vou subtrair 4 horas? Me diz aí, ó. Eu vou somar, porque ela está mais adiantada, a cidade B, que eu quero saber é que horas que vai chegar na cidade B. 18 horas e 30. O que eu acabei de encontrar? A hora local da cidade B. E o tempo de avião? É igual o Casulas dizia, o tempo não para. Você sempre vai somar. 18 e 30 mais 5 horas vai dar o quê? 23 horas, 30 minutos e que dia? Da quarta-feira. Não fiz nada diferente. A única coisa que eu utilizei foi 3 passozinhos que eu ensino lá na parte teórica de fuso horário, ok? 23 horas e 30 minutos da quarta-feira. Beleza? Então, ó, vamos voltar lá. Resposta, então, letra C. Questão de número 4. Ela diz o seguinte. No tempo sem tempo da infância, o trabalho dos relógios demarcando a vida é coisa dos adultos. É a hora imposta de fora. Nós, entre os intervalos de correrias e agitação, contemplamos. Tudo é possível nessa fase. O tempo em curso, de que nos falam as vozes que parecem vir de tão longe, pode ser apenas uma invenção malévola dos bem-intencionados adultos para nos controlar. Só aos poucos, o dentro e fora de nós assumirá desenhos e figuras. O fluir das águas se impõe e terá início a nossa história. Mesmo sem o saber, a criança do texto fala da invenção do controle do tempo. Olha ali, ó, a ideia do controle do tempo. A padronização das horas. Criamos, é claro, as horas como uma forma de contar o tempo, para podermos gerenciar nossas atividades diárias. Em 1883, numa conferência internacional, eu disse, no início dessa aula, em Roma, foi elaborado um sistema de fusos horários, conforme a representação no mapa abaixo. Não preocupe, eu não coloquei o mapa de propósito. Antes desse sistema ser criado, o horário era definido pelo relógio do Sol, onde o meio-dia era observado quando os raios solares estavam a pino. Eu não coloquei o mapa porque o mapa não vai acrescentar muita coisa, não. Com relação aos fusos horários, é correto afirmar. Então, preste atenção. A gente aprendeu o fuso horário. Vimos que cada 15 graus que a Terra gira, demora o período correspondente a 1 hora. Eu não estou afirmando que 15 graus vale 1 hora. Estou afirmando que um giro de 15 graus demora o período correspondente a 1 hora. Beleza? Ok. Sei também que Greenwich é o marco zero, estando as horas mais adiantadas a leste e as horas mais atrasadas a oeste. Ok? Tranquilo? Sabemos fazer problemas de fuso horário com hemisférios iguais, diferentes, com minutos e com tempo de avião. Então vamos ver o que a questão quer. Com relação aos fusos horários, é correto afirmar que, mesmo tendo um total de 24 horas
Dentro do sistema de fuso, cada país, independente do seu tamanho, possui um único fuso horário. Não, gente. O Brasil mesmo tem 4 fusos horários teóricos. Aí você também tem ali as ilhas oceânicas, né? Nós temos fusos horários marinhos e terrestres, né? Estou me referindo aos terrestres. E o Brasil tem fusos horários práticos. Então não é apenas um único fuso horário. Então não pode ser a letra A. Usando-se o número de graus existentes no meridianos, sabemos que a Terra gira 24 graus em cada 1 hora. Certo ou errado? Errado. Não são 24 graus, são 15 graus a cada 1 hora. Então também a letra B não caberá. O uso de fuso horário é extremamente rígido em cada território, não sendo permitido adaptá-lo às necessidades da população. Errado, é por isso que eu tenho um fuso horário prático, para evitar que uma mesma unidade federativa, o mesmo estado, tenha horas diferentes. O único estado no Brasil que tem horas diferentes é quem? Me diga aí. O estado do Amazonas, que está no 2º e no 3º fuso prático, até porque o oeste do Amazonas, aquela região mais próxima do Acre, sofre muito mais influência do Acre do que do Amazonas. Então não existe essa rigidez. É de acordo com a necessidade de cada país. Ok? Então, está falando que é rígido? Errado. O sistema foi criado a partir da necessidade de organizar as atividades humanas relacionadas com as diferenças de horas geradas pelo movimento de rotação. Sim, é uma forma, diante de um mundo globalizado, globalização, sim, aquela integração de mercados, a homogeneização cultural e a disseminação informacional, vê-se a necessidade de padronizar as horas até para facilitar as transações comerciais. Imagine, eu mando um produto perecível para o Japão. Chega esse produto, as lojas estão fechadas. Qual que é o resultado disso? Vou perder toda a minha mercadoria. Então, até uma forma de eu calcular o horário que deve sair daqui, de acordo com o deslocamento, para chegar lá no Japão e as lojas estarem abertas para receber esse produto perecível. É uma forma de facilitar o comércio global. Beleza? Então, ó, resposta letra D. Questão 5. Estamos chegando no final de fuso horário. Eu já vou entrar em escala. Questão 5. Ao final, né, melhor dizendo, afinal da Copa de 2014 entre a Alemanha e a Argentina, que pena, né, o Brasil foi eliminado, ocorreu no Maracanã, às 16 horas. Então vamos lembrar ali, ó, Brasília, que é o horário oficial, tem menos 3 UTC, ou seja, 3 horas atrasando em relação ao Greenwich. Cada hora é 15 graus, então 45 graus. São 3, né? 15, 1 hora, 32, 45. Como está atrasado, Brasília está 45 graus oeste. Em que horas, horário, melhor dizendo, os torcedores da Alemanha vão assistir o jogo em Berlim? Gente, Berlim está a mais 1 UTC. Cada 15 graus é 1 hora, mais então ele está a leste. Então, Brasília e Berlim. Em Brasília são que horas? 16 horas. Quero saber que horas serão em Berlim. Gente, muito fácil. Vamos fazer aqui? Vamos fazer aquela ideia do fuso agora. Eu já fiz com hemisférios iguais. Fuso com hemisférios diferentes. Até para você revisar a regrinha. Não é nenhuma regra, né? É um passo a passo. Os hemisférios são diferentes? São. Aqui eu tenho oeste e aqui eu tenho oeste. Então são fusos com hemisférios diferentes. Ok. Perfeito. Qual é o primeiro passo, professor?
Primeiro passo. Quando o hemisfério era igual, o que eu fazia? Subtrair os graus. Agora eu vou somar os graus. Vamos somar os graus? Olha que massa. 45 mais 15, 60 graus. Fiz o primeiro passo. O segundo passo é igual. Os hemisférios iguais, né? Eu vou dividir por 15. E ao dividir por 15, o que eu vou encontrar? As horas, muito mais do que isso. A diferença de horas. Então vamos dividir. 60 dividido por 60, de novo, coincidência, né? Dividido por 15, eu tenho 4 horas de diferença. E o terceiro passo, a ideia também é a mesma. Terceiro passo. Se eu caminhar de oeste para leste, o que eu faço com a diferença de horas? Eu somo. E de leste para oeste, o que eu faço com a diferença de horas? Eu vou subtrair. Quer ver? Que horas que eram em Brasília? Professor, eram 16 horas. Eu estou caminhando de oeste para leste, não estou? Quem tem hora mais adiantada? Brasília ou Berlim? Berlim está mais adiantado. Por quê? Porque está mais a leste. Então eu vou somar ou vou subtrair? Vou somar. 16 mais 4, resposta 20 horas. Então, enquanto forem 16 horas em Brasília, que é o mesmo horário que no Rio de Janeiro, no Maracanã, está no mesmo fuso prático, né? Em Berlim serão 20 horas. Por que 20 horas? Porque Berlim está a 60 graus a leste do Maracanã. Se está a 60 graus a leste, tem 4 horas a mais. Então, vai ser transmitido às 16 horas em Brasília e às 20 horas em Berlim. Resposta, letra C. Vamos para o número 6. Analise o mapa de fusos horários a seguir. Supondo que um passageiro saía às 7 horas da manhã. Então ele sai de Fernando de Noronha. Aqui já são os fusos horários marítimos, né? Com destino a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para uma reunião, sabendo que a viagem teve uma duração de 6 horas e 30 minutos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o horário local. Horário local, o passageiro deve chegar a Campo Grande. Ok. Gente, o mapa não está muito legal aí não, mas eu gosto sempre de pegar a questão original. Tá? O que eu sei é o seguinte. Aqui eu vou ter Fernando de Noronha. Então aqui está Fernando de Noronha. Beleza? Ok. E aqui, não está muito legal o mapa não, mas eu vou ter nesse fuso aqui, eu vou ter Mato Grosso do Sul. Perfeito? Então vamos raciocinar. Aqui eu tenho Fernando de Noronha e Mato Grosso do Sul. Gente, que horas que era em Fernando de Noronha? Me ajuda aí. 7 horas da manhã. Quando eram 7 horas da manhã em Fernando de Noronha, neste fuso, neste aqui eram 6 horas da manhã, e nesse onde está o Mato Grosso do Sul eram 5. Pessoal, você pode colocar com uma cor ali mais visível? Eu vou fazer isso exatamente. Achei que não ficou legal para você visualizar, não. Vamos de novo. Aqui está Fernando de Noronha. 7 horas esse fuso. Esse aqui, fuso terrestre, o primeiro, 6 horas. E o Mato Grosso do Sul, 5 horas. Então eu já sei que no Mato Grosso do Sul, no mesmo momento que eram 7 horas, em Fernando de Noronha, eram 5 horas no Mato Grosso do Sul. Mas quanto tempo que demora para deslocar? O indivíduo para deslocar daqui para aqui, ó. Esse deslocamento demora quanto tempo? 6 horas e 30 minutos. Não é isso? E eu sempre vou considerar como referência
aonde que eu quero chegar. 5 mais 6 eram 5 horas no Mato Grosso do Sul, quando o indivíduo saiu lá de Fernando de Noronha. Ele demorou quanto tempo para deslocar? 6 horas e 30 minutos. Que horas que ele vai chegar? 11 horas e 30 minutos. Resposta, marca aí com vontade, ó. Resposta, letra D. Ok? Então, esse é o horário local de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Pessoal, são questões aí de concursos. Vamos para a próxima, questão de número 7. Um projeto já aprovado pelo Senado reduz o número de fusos horários. Gente, essa história do fuso horário aqui, ela é piada no Brasil. O Brasil teve 3 fusos horários. Aí o Brasil passou para 2 fusos horários. E atualmente o Brasil voltou a ter 3 fusos horários. Ok? Você tem, na verdade, uma confusão aí, uma questão muito mais política, né? Principalmente envolvendo o Acre, que alegava que sofria um grande isolacionismo geográfico, porque ele ficava 2 horas atrasado, fica, né? 2 horas atrasado em relação a Brasília. Por isso que fizeram 2 fusos práticos no Brasil. Só que o Acre não se adaptou, e aí voltou-se a ter 3 fusos práticos no Brasil. Claro que eu estou me referindo à parte continental. Então preste atenção. Um projeto já aprovado pelo Senado reduz o número de fusos horários adotados no Brasil de 4 para 3. Quando ele fala 4 aqui, ó, é porque ele está considerando as ilhas oceânicas. Cogitou, por isso que eu falei de 3 para 2. Eu estava falando da parte continental. Até porque as ilhas oceânicas não têm uma população, e eu não estou menosprezando a população, não tem uma população substancial. Então presta atenção. Cogitou-se, inclusive, a adoção de um único fuso. Absurdo, né? Com a diferença de luminosidade. Considerando-se essas razões que justificam a existência desses fusos, bem como as implicações de possíveis modificações a serem feitas neles, é incorreto afirmar que... Eu quero aquela que não está de acordo, que é incorreta. A adoção de fusos horários foi decidida por uma convenção internacional, com o objetivo de disciplinar o cumprimento de contratos financeiros e trocas na economia mundial. Lembra que eu te falei da globalização? É fundamental o quê? Exatamente, é fundamental a padronização das horas. Então tá certo, eu quero a incorreta. A extensão do território brasileiro, no sentido de latitude, Brasil, e as fortes variações sazonais da radiação, tanto é que quanto mais próximo da linha do Equador, menor a diferença dos dias e das noites, independente das estações do ano. Força a adoção do fuso horário. O grande erro que está aqui é que ele está colocando latitude. E quando você fala de fuso horário, está associado ao quê? A longitude. Então isso aqui, perigo. Vamos ver as demais. A proposta de adoção de um único fuso esbarra em questões ligadas à prática de atividades econômicas, ao consumo de energia e ao relógio biológico. Sim, gente. A questão da noite. No momento que a porção do Brasil mais a leste vai estar mais iluminada do que na oeste. Você imagina. Você vai ter ali a leste, 5 horas da tarde, a leste vai estar já começando, 5, 6 horas, começando a anoitecer. E aí você vai ter lá no Acre, 5, 6 horas, com grande luminosidade e ainda tendo mais 2 horas de luz. Então, tá certo isso aqui, ó, vai alterar o relógio biológico, consumo de energia. O emprego de maior número de fusos no mesmo território nacional implica inconvenientes ao funcionamento do sistema financeiro.
administrativo e comunicação. Implica, mas muitas vezes é necessário. O Acre tem 2 horas a menos do que Brasília. Então, quando o banco encerra as atividades em Brasília, o Acre só vai encerrar 2 horas depois. Então, o que está errado, de fato, é a letra B. Então, essa aqui está o quê? Inconsistente. Ok? Então, resposta incorreta, letra B. E aí, para eu finalizar aqui essa aula, eu acabei as questões, eu quero te dar 2 dicas que são importantes. Primeira dica aqui, em relação à linha do Equador. Eu acabei dando essa dica aqui. O Brasil não é cortado pela linha do Equador? Então, uma dica é, quanto mais próximo da linha do Equador, menor a diferença entre os dias e a noite. Independente se for verão, outono, inverno ou primavera. Então vamos colocar isso? Quanto mais próximo, deixa eu colocar ali em cima, que aqui não vai ter espaço não. Quanto mais próximo ao Equador, qual a conclusão que você chega? Menor a diferença entre dia e noite. Isto independente verão, inverno, outono, primavera. É por isso que muitos estados que estão nessa região não adotam, quando existia, né, o horário de verão. Porque o horário de verão, qual que é a ideia? O verão não é um dia longo e uma noite curta? É aproveitar a luminosidade. Como esses estados vão ter 12 horas de luz e 12 horas de escuridão, independente da estação do ano, eles acabam optando em não adotar o horário de verão. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, o que você conclui? Menor a diferença entre dia e noite, independente da estação do ano. Essa é a primeira dica. Então, é por isso que o Nordeste não adota o horário de verão. Não vai justificar uma economia. Segunda dica, em relação a essa linha. Como é que chama essa linha? A de 0 graus é Greenwich. Correto? A de 0 graus é Greenwich. E essa linha se chama LID. LID? É. Ela se chama LID. Linha Internacional de Mudança de Data. E aí eu quero te dar uma dica aqui muito especial. Olha aqui, ó. Vamos pegar o planeta Terra aqui. Não vou colocar aqui não. Eu vou abrir uma página em branco que eu acho melhor. Vamos pegar o planeta Terra aqui. O primeiro fuso a oeste e leste de Greenwich e o primeiro fuso a oeste e leste da LID. Aqui está o planeta Terra. Meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich. GMT. Ok. Gente, o primeiro fuso a oeste e leste, ele tem o quê? 7,5. Então eu tenho aqui 7,5 graus a leste e 7,5 graus a oeste. Se eu pegar o primeiro fuso, isso é uma dica que eu acho que é importante que você saiba. Tudo que tiver aqui, ó, vai ter a mesma hora e o mesmo dia. Vou imaginar que eu tenho 2 cidades aqui, ó. A cidade A está aqui e a cidade B está aqui. O que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte: mesmo dia e hora. Quer ver? Vou imaginar que na cidade A sejam 13 horas do dia 6. Que horas e que dias serão na cidade B? 13 horas do dia 6. Então, no primeiro fuso, 7,5 leste, 7,5 oeste, a partir do meridiano de Greenwich,
mesma hora e mesmo dia, ok? Beleza. Isso não acontece na LID. Aqui eu tenho a LID, linha internacional de data. Ela tenta acompanhar os 180 graus, mas ela sofre desvios para que o mesmo país não tenha dias diferentes. Olha que interessante. Eu vou tirar 7,5. 180 menos 7,5, 180 menos 7,5. 172,5 graus leste, 172,5 graus oeste. Tudo que tiver aqui, ó. Como é que vai funcionar aqui? Um pouquinho diferente. Mesma hora e dias distintos. Não entendi, vou te mostrar. Aguenta aí. Olha aqui, vamos pegar duas cidades. Cidade C e cidade D. Nós sabemos, gente, sempre que a gente caminha de oeste para leste da linha da LID, o que eu faço? De oeste para leste eu somo um dia, não é? E de leste para oeste, o que eu faço? Eu subtraio um dia, não é assim que funciona? Então perceba o seguinte, vou imaginar que na cidade C são 13 horas do dia 6. Eu fiz até o mesmo exemplo, ó. Que horas e que dia vão ser na cidade D? Na cidade D são 13 horas, só que é do dia 7. Por quê? Se ela está a leste da linha internacional de data, ela vai ter o quê? A diferença de um dia. Isso vale entre 172,5 oeste e 172,5 leste. Deixa eu te mostrar aqui, ó, na questão. Ó. Você imagina aqui, ó. Quero lembrar que aqui, ó, eu estou a oeste aqui, ó. Ó o Alasca ali, ó. E aqui eu estou a leste. Tá vendo? Correto? Beleza? Oeste e leste. Se eu caminho... Primeira coisa que você tem que saber. Se eu caminho de oeste para leste, eu somo um dia. E se eu caminho de leste para oeste, a partir dessa linha que eu faço, subtrai um dia. Por isso que você está vendo aqui, ó. Enquanto que aqui for segunda, tá oeste, eu caminhei a leste da linha, aqui vai ser o quê? A terça. Porém, se eu tiver naquele intervalo entre 172,5 oeste e 172,5 leste, eu tenho a mesma hora e eu tenho dias diferentes. A leste eu vou ter um dia a mais, a oeste eu vou ter um dia a menos. Então guarda isso. Caminhei a partir da linha internacional de data. De oeste para leste eu somo um dia. Por isso que é terça aqui, ó. Tá? Onde está a Sibéria é terça. E se eu caminhar de leste para oeste, eu vou ter o quê? A diminuição de um dia. Por isso que no Alasca é segunda. Ok? Mas se eu tiver entre 172,5 oeste e leste, mesma hora, porém dias distintos. Ok? Então é isso, meu querido. Trabalhamos aí. Primeira parte referente ao fuso horário. Volta em seguida resolvendo questões referentes à escala. Um minutinho só. Sai daí não, que eu já estou voltando.